E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia e Atualidades, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esses acontecimentos do Talibã, tá? Devido ao fato de o meu computador já estar indo para as cucuias, como se diz, eu não vou conseguir botar imagem, textos e tal, que era a ideia desde o início, tá? Então, pensando nisso, na descrição do vídeo aqui tem formas de vocês colaborarem com o canal, tá? Além das minhas redes sociais, beleza? Solta a vinheta! Não tem, né? Porque se eu tô sem computador, como é que eu vou ter vinheta, né? Então, assim, gente, o que acontece ali no Talibã é além de ser muito complexo, a gente vive num mundo onde todo mundo tá dando toda a informação a todo momento, e daí tu tem quase que uma overdose de informações, tu fica alienado de tanto estar informado. Olha que contradição, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo bem pautado um pouco numa matéria da CNN que eu vou deixar aqui e outras informações que eu coloquei, tá? Mas então, todas as explicações a seguir sobre o Talibã aqui é uma forma bem resumida, só para não ficar... nossa, sabe? Parece que estão falando, tu não sabe nada, né? Então, só para não ficar dentro disso, eu trouxe algumas informações ali. Durante a Guerra Fria, lá pro final da Guerra Fria, lá década de 80, mais ou menos, né? A União Soviética ocupa o Afeganistão e a gente tem ali uns combatentes conhecidos como Mujahideen, que eles se contrapõem a essa invasão da União Soviética. E eles conseguem expulsar a União Soviética dali. Na verdade, eles não conseguem expulsar, né? Eles vão resistindo com a União Soviética dali, eles vão expulsando ao mesmo tempo que a União Soviética sai e tal. E esses combatentes é visto até no filme Rambo 3. No final do filme do Rambo 3 aparece ao povo Mujahideen por estar resistindo bravamente e tal. Essa população, esses combatentes, né, como ficaram conhecidos, né, a população, eles tiveram muito apoio dos Estados Unidos. Como é que funcionava durante o período da Guerra Fria? Vocês já sabem, né? Qualquer conflito que existia, os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam, né? Mas eles financiavam os grupos ali, né? Era uma forma de enfraquecer esse inimigo aí. Quando a União Soviética sai, o Talibã é formado, tá? Inclusive a palavra Talibã, se eu não me engano, significa estudante. Esse grupo é formado, reza a lenda ali, reza a lenda não, tem alguns documentos que apontam que eles tiveram também um treinamento por parte da Arábia Saudita para intensificar muito mais esse fundamentalismo religioso aí, né? Então esses talibãs eles eram liderados por uma pessoa chamada Omar, que ele morre até não faz muitos anos, e eles começam a colocar em prática a Sharia. Sharia, para quem não sabe, é a lei islâmica. Eu vou fazer uma comparação bem que não necessariamente é, né, dê para se comparar, mas para ilustrar. Imaginem que a partir de agora a gente começa a no Brasil substitui a Constituição e a gente coloca a Bíblia, né? Então a gente tem algumas coisas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento ali, bem horríveis, né? Na relação não se deitar com afeminados, né? Deixar a barba crescer, essas coisas assim. Então é como se eu substituísse a lei civil feita aí, né, em países seculares e colocasse essa lei religiosa. A gente chama isso de Sharia. E daí a gente nem precisa saber que as mulheres foram mais afetadas. Então, ao longo da década de 90 inteira, onde o Talibã assume o poder, as mulheres vestem todo o corpo, e daí tem toda uma discussão, porque a grande discussão assim não é a mulher usar essa roupa ou não, né? É a mulher ter a escolha de poder usar ou não. Quando o Talibã tá no poder, isso é bem imposto, né? Vai usar e deu, elas têm que cobrir o rosto, deixam só os olhos à mostra, não estudam, não podem assumir cargos de liderança, coisas que antigamente no Afeganistão elas tinham e assumiam uma série de cargos ali, estudavam, né? Tem alguns dados, fotos das mulheres de mini saia, ocupando campos de universidade. Então a gente tem aí um retrocesso muito forte no âmbito feminino e no masculino também, óbvio, né? Porque no momento que tu tem uma sociedade que vive só de um jeito, é retrocesso para todo mundo, óbvio. Né? Mas as mulheres são bem mais afetadas nesse sentido aí. Então essa década de 90 intensifica esses valores do Talibã. Daí a gente tem o 11 de setembro, né? Que ele traz aí dentro da geopolítica uma série de
consequências e reorganizações mundiais, tá? Uma das primeiras coisas que acontece é a guerra ao terror que o George Bush faz, né? Tipo, tem o 11 de setembro, logo na sequência, os Estados Unidos e os grupos que ajudavam os Estados Unidos invadem o Afeganistão, né? E começa a guerra no Afeganistão. Isso é muito na sequência mesmo, assim, do 11 de setembro. Porque era o combate à guerra ao terror do George Bush. Ele entra no Afeganistão, ele acredita que o Osama Bin Laden pode estar lá, ou que o Afeganistão ele funciona como um laboratório terrorista, tá? Então ele ataca e o Talibã é derrotado. Derrotado aqui no sentido que os Estados Unidos conseguem reorganizar e colocar outras pessoas ali no governo, e tal, né? Não é derrotado no sentido de eles sumirem de vez, né? Eles são derrotados que eles saem dessa cúpula de poder. E daí a gente vai tendo ali do 11 de setembro, quase 2 décadas ali, né? 2010 e entrando para 2020, quase 2 décadas ali, de atentados terroristas, de dentro mesmo do Afeganistão, né? Por parte do Talibã, intensificação da ideia do Talibã, né? É como se o grupo de poder saísse, mas continuasse atuando ali por debaixo dos panos, convencendo pessoas, implantando a sua ideologia, fazendo atentados, né? E começa isso tudo, tá? Acontece que em meio daí de 2010, lá por 2013, 14, né? O Talibã ele começa a se institucionalizar de novo, onde eles colocam o escritório político do Talibã. Então a gente tem isso do Talibã que é curioso, que assim, ora ele é institucionalizado, ora ele não é. Mas o que dá para falar que ele é um grupo, né, de estudantes, na verdade não de estudantes, mas de pessoas que na verdade eles querem imbuir aí essa ideologia da Sharia e levar o Alcorão ao pé da letra. É um grupo, por isso que chama-se grupo fundamentalista religioso, né? Porque basicamente eles querem isso, tá? Eles montam esse escritório político e daí eles conseguem e começam a negociar, eles conseguem daí institucionalmente falar com outros países, até que em 2017 o Talibã lança para o Trump uma carta, né, pedindo que os Estados Unidos retire as tropas do Afeganistão, tá? O que era uma ideia lá um pouco antes do Obama e que ele não fez. Então a gente tem o quê? 11 de setembro, depois do 11 de setembro, uma série de atentados terroristas por parte do Talibã. Ao mesmo tempo que tem esses atentados terroristas, os Estados Unidos ele não retira as tropas do Afeganistão até que o Talibã pede para o Donald Trump. E o Trump ele faz um acordo que ficou conhecido, um acordo para levar a paz no Afeganistão, e foi bem histórico mesmo, porque esse acordo é um acordo que vai trazer a redução de tropas americanas nos Estados Unidos, com algumas garantias políticas, onde o Talibã ele não poderia criar aquilo ali, fazer um laboratório do terrorismo, né? Assim, os Estados Unidos tiraria as tropas e o Talibã garantiria, tipo, meu, fica de boa que a gente não faz nada pra ti aí, velho, tá ligado? Era esse mais ou menos o acordo, né? E é isso que a gente tem que entender por essas últimas ações do Biden. O que o Joe Biden faz, na verdade, é simplesmente forçar ou cumprir o acordo do Trump. E isso, dentro daí agora da política dos Estados Unidos, pegou muito mal pro Biden, porque os Estados Unidos saiu dali, começou todos os problemas, e daí o americano já fica com medo que aquilo ali, daqui a pouco se vote contra os Estados Unidos, que haja atentados terroristas, já começa tudo isso de novo, tá? Mas o que o Biden faz é cumprir um acordo do Donald Trump, beleza? Enquanto há esse... Enquanto ainda no período do Donald Trump, na verdade, né? O Talibã ele começa a cercar e dominar uma série de cidades em volta dos Estados Unidos. E aqui a gente tem que fazer um recorte que, apesar de uso de força, né? Domínio através da força e tal, também há pessoas que gostam do Talibã, né? Não é um grupo necessariamente que surge ali do nada e ninguém gosta dele. Claro que tem gente que gosta. Óbvio que as imagens que a gente viu é muito chocante, pessoas fugindo do país, pessoas caindo de avião. Nossa, horrível, assim. Nossa, horrível demais aquelas imagens. O que... A perspectiva de futuro para as mulheres, né? Enfim, óbvio que é horrível. Mas a gente não pode definir o Talibã só como um grupo mau, porque não existe malzinho e bonzinho nisso tudo, né? O Talibã é um grupo que vai retirar direitos das mulheres, ou de acordo como eles falam... Como é que eles falaram? Que é
direito das mulheres dentro da lei islâmica, então a gente sabe o que é isso, né? Então o Talibã ele vai realmente fazer essas tensões, as mulheres vão se ferrar, ao mesmo tempo que eles têm ali uma série de apoios das populações locais. Tem um monte de vídeo mostrando os talibãs andando no meio da cidade, as pessoas tirando selfie com os talibãs e tal. Isso mostra o quê? É muito triste isso, na real, porque os Estados Unidos não conseguiu criar uma cultura ali onde as pessoas consigam apoiar determinadas coisas democráticas e viverem bem, né? Os Estados Unidos ele apareceu ali, ele reorganiza, ele traz também sempre tensões. Então, onde os Estados Unidos ele foi ao longo da história, invadiu, sempre trouxe tensões. Pessoas que não queriam as tropas americanas ali, pensando a política do país, etc. E pessoas até que, tá, vamos ver como é que vai se reorganizar. Só que sempre essa reorganização nunca aconteceu por parte dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos, em termos de geopolítica, eles fizeram? Eles organizaram durante um tempo, abriram mão, não existe vácuo de poder, o Talibã entrou nesse vácuo de poder, e daí muita gente fugiu do Talibã, e daí eles usam de força para tentar, enfim, né, fazer as pessoas cumprirem o que eles querem. Então, a partir de agora, com o Talibã no poder do Afeganistão, a gente pode esperar esse retrocesso nos direitos sociais, as mulheres mais prejudicadas, né, com certeza absoluta. Uh, tem que ver se o Talibã vai cumprir ou não essa ideia do tipo, não, a gente não vai fazer aí nenhum atentado terrorista e tal. Tem que ver se eles vão cumprir essa ideia, essa promessa feita pelos Estados Unidos, né? Aos Estados Unidos, na verdade. A gente vê muita gente apoiando o Talibã e isso é meio triste, assim, sabe? Ah, não, porque os Estados Unidos é imperialista, então o Talibã é. Não, não dá pra entrar nessa lógica. O que o Talibã faz é horrível, o que o Talibã faz não há nenhum tipo de justificativa política em relação a isso, tá? Dito tudo isso, a gente consegue refletir politicamente que todos os grupos políticos do Oriente Médio que os Estados Unidos treinaram ao longo da história, Al-Qaeda, os talibãs, etc., todos eles em algum momento se voltaram contra os próprios Estados Unidos. É exatamente isso que a gente fala que é o conceito de imperialismo na prática, né? Chega um país, diz aí como funciona, tenta expandir a sua influência através de treinamentos e cultura e tal, e as outras pessoas às vezes não concordam com isso, né? Então o Oriente Médio às vezes é muito complicado de estudar e tem uma série de relações e grupos, etc, e tem mesmo, mas os Estados Unidos acaba sendo uma figura bem importante nisso. Importante no sentido, toda a história recente aí do Oriente Médio, da década de 80 para cá, de alguma forma os Estados Unidos está sempre tentando se meter. Eles sempre falam que eles tentam se meter para levar a democracia aos povos. A gente sabe que ele faz isso por interesses geopolíticos, né? Só que agora, com o Talibã no poder, tem que ver como é que vai reagir a China e a Rússia. Que, de modo geral, China e Rússia tentam se contrapor ao imperialismo dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é contra um lugar, a China e a Rússia tendem a apoiar esse lugar. E que daí fica uma grande dúvida. Será que a Guerra Fria realmente acabou, meu? Porque o que a gente vê é isso. Brigas em países aí estratégicos em termos de recursos, né? Petróleo e tal, no caso do Afeganistão. Tá perto de outros países do Oriente Médio, então ele tem todo, né, um métier, uma importância geopolítica. Será que a Guerra Fria geralmente acabou porque a gente vê esses países menores sempre que tem conflitos, Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro apoiando. Isso é sempre interessante de observar. E lembrando que na geopolítica não existe bonzinho, não existe malzinho, tá todo mundo defendendo o seu interesse, tá? Inclusive o Talibã. Porém, dá pra gente fazer essa crítica realmente ao Talibã no sentido de retrocesso de direitos sociais. Vamos esperar né, o que vai acontecer. Tem um monte de textos de mulheres do Talibã falando. À medida que vocês forem lendo coisas, vocês podem ir botando aqui nos comentários e tal. Mas o que a gente tem que entender nisso tudo, a gente tem que tomar cuidado só para fazer essas grandes análises, que as pessoas agora eram super, mega, hiper especialistas no Afeganistão, né? Nossa, não, eu sou super... Não, né? E também já tentam politizar, não, a culpa é do Biden, não, a culpa é do Trump, né? Sendo que, na verdade, a culpa, né? Na verdade, não, culpa é uma palavra meio estranha de usar, mas que é os Estados Unidos defendendo seus interesses no Oriente Médio, né? E que
não deu muito certo, né? Ou deu muito certo durante um tempo para um grupo de pessoas, vai saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui, manda pro grupo de zap da Tia Lourdes ali, cogite apoiar o canal que tá na descrição do vídeo aqui. E é isso, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!